Então, Lá vem besteira. Hã? Lá vem lá vem besteira. besteira. Então, bora lá ver o maior erro dos marxistas, segundo o canal Lobo Conservador. Pilares centrais de toda a teoria marxista, elaborada por Karl Marx, se chama a teoria da exploração. Teoria da exploração. Você tá falando sério? Já avisei que vai dar merda isso. Onde basicamente Marx argumenta dizendo que a característica principal do capitalismo se baseia, primeiro, numa minoritária classe burguesa que possui todos os meios de produção, e segundo, Correto. numa maioritária classe operária sem propriedade alguma e que fica à mercê da exploração da burguesia para que Propriedade alguma não, elas possuem a força de trabalho. Por isso que elas conseguem entrar na dinâmica do capital, porque eles têm alguma coisa. Mas é a sua força de trabalho, é a única mercadoria que o trabalhador tem. possam trabalhar e sobreviver nessa sociedade capitalista. Então, partindo desse pressuposto, Marx conclui que o capitalismo é uma ferramenta da burguesia para explorar o proletariado. O capitalismo é uma ferramenta da burguesia para explorar o proletariado. Tá correto, hein? Uma vez que a classe burguesa concentra para si Vamos lá, o capitalismo é a consequência dessa exploração, tá? A gente chama de capitalismo todo o sistema que a burguesia constrói. Não é o capitalismo, ele existe e a burguesia utiliza dele. Não. É o sistema que a burguesia constrói. toda a propriedade sobre os meios de produção, significa que eles são antagônicos à classe operária, que não contém tal propriedade. Claro que isso no contexto do século XIX, né? Que foi quando Marx E agora não, né? E agora não. Agora o trabalhador nasce com uma empresa ali do lado. No hospital lá, você tá nascendo assim, aí vem o médico e fala assim, parabéns, você ganhou uma loja da Starbucks, né? É. Agora todos os trabalhadores nascem já com uma propriedade privada para eles. idealizou suas teorias. Então, nessa relação Idealizou. de explorador e explorado, Marx propõe uma revolução, onde o proletariado tomaria os meios de produção dos burgueses, e o resto da história vocês já conhecem, né? Pois bem, mas faz sentido esse pensamento classista, onde existem duas classes antagônicas entre si, e que uma necessariamente quer oprimir a outra? Adiantando, não faz nenhum Não faz nenhum sentido. É tipo, só a história da humanidade inteira foi assim. Não faz sentido nenhum. sentido. E o erro nesse tipo de pensamento é até que bastante simples e, seriamente, me impressiona. Lá vem. Lá vem besteira. Lá Não vem que tenha gente que besteira. não perceba isso em pleno século XXI. O erro maior nessa viagem marxista está em acreditar que a economia se resume em um grande jogo de apostas, que enquanto um ganha, o outro perde. O que nós chamamos de jogo de soma zero. Jogo de apostas da que marxista que pensa isso? Acreditar que a economia se resume a um grande jogo? Da onde que ele tirou isso, gente? Os caras, tipo, não se dá o trabalho de ler Marx mesmo, né? Alguns são muito ricos porque muitos outros são muito pobres. Tipo, Adam Smith tem uma frase bem parecida com isso, né? Mas beleza. E nada poderia estar mais incorreto do que isso. É um Esse fez o curso da Renata Barreto. absurdo crer que para se obter alguma coisa é preciso necessariamente tomar de alguém. Nenhum marxista fala isso, tá? Nenhum marxista fala que os ricos estão tomando as coisas dos outros. A questão é que, assim, existe... Para se você construir riqueza, você precisa de trabalho. Burguês não trabalha e detém muita riqueza. O trabalhador trabalha e não detém nenhuma riqueza. Então, conforme o trabalhador está produzindo riqueza, ele tem que receber uma parcela daquela riqueza. E quem fica com a outra parcela é quem detém as ferramentas. Tá? Então, não tem jogo de soma zero, não é uma aposta. Tá ligado? Não é um jogo de aposta. É a realidade. Você não tem nada, você vai trabalhar para alguém que tem as ferramentas em troca de uma parcela daquilo que a gente chama salário, tá ligado? É isso, não tem jogo de aposta. Esse é um pensamento muito simplista e, sobretudo, equivocado. Quando se fala em Mas não é o nosso pensamento, né? economia, principalmente uma economia capitalista, que o Marx detesta, nós falamos também em criação de riqueza, em produção Marx detesta
detesta capitalismo, hein? Pelo amor de Deus. O Marx era fã do capitalismo, escreveu até um livro, pô. São em massa. Então, quando Sim, mano, a gente não nega que existe criação de riqueza, mas a criação de riqueza vem da onde? Vem, tipo, do trabalho. Marx, na sua mentalidade onde só existem classes, diz que a burguesia toma o que é legítimo e produzido pelo proletariado, ele se esquece que o proprietário do meio de produção é justamente o maior responsável por criar algo que não existia anteriormente. Aham, o maior responsável, o cara tem uma fábrica lá. Se ele ficar parado lá, tá? Eu tenho lá minha fábrica de papel. Se eu ficar parado, deixar a fábrica lá, automaticamente vai criar riqueza. Ah, não, mas falta um detalhezinho, mas é um detalhe muito pequeno. É um detalhe muito pequeno. Só preciso de alguém trabalhando. Só isso. É um detalhe muito pequeno. Pô, pelo amor de Deus. Você trampa, né, na indústria de papel, né? Foda, né? O que é o mais importante, tá ligado? É o trabalho, pô. Só que o trabalho sem ferramenta não dá nada. Você vai, tipo, fazer papel na sua casa com ferramentas, tipo, arcaicas, você vai conseguir competir no mercado. O valor do seu papel é o valor do papel, é o valor do trabalho social para se produzir papel. Foda-se se você demora 10 horas. Você vai ter que vender no valor médio do mercado, tá ligado? Então se deve a ele, ao proprietário dos meios de produção, grande parte da existência da riqueza criada. Então, ele não explora. É o proprietário que faz o bagulho, né? Não é o meio de produção. Classe operária coisíssima nenhuma. Pois sem os meios de produção dos capitalistas, o que a classe operária produziria? Tem os meios de produção dos capitalistas, e se a gente pegar só os meios de produção e deixar os capitalistas de lado? Será que a classe operária também não produziria? Nada. É claro que a mão de obra oferecida pelo proletariado é essencial na produção de bens, mas é um grande absurdo assumir que somente a classe operária é responsável por toda a produção de riqueza. Quem construiu o meio de produção? Essa é a grande pergunta. Da onde que vem o meio de produção? O meio de produção é construído pela classe operária, pela classe proletária, pelo trabalhador. O burguês não constrói o meio de produção, ele compra meio de produção, ele herda meio de produção, ele ganha meio de produção. Se ele construísse meio de produção, ele seria trabalhador, cara. Caso isso fosse verdade, nós teríamos que conceber que os países onde mais se trabalha necessariamente seriam também os países mais ricos. Claro que não, porque você pode colocar o país inteiro para produzir café, como foi o nosso caso, mas você precisa de material, de produtos de maior valor agregado, então você vai comprar iPhone em troca de café. Quem que vai estar ganhando mais? O cara que produziu o iPhone ou o cara que produziu o café, tá ligado? Mesmo que o iPhone acaba tendo menos gente empregado. Não faz sentido nenhum. Já que, supostamente, os trabalhadores são os únicos responsáveis pela produção de riqueza. Mas tem um probleminha, isso não acontece na realidade. Muito trabalho não necessariamente significa muita produção, muita riqueza. A produção de riqueza depende sim do trabalho, mas acima de tudo depende de outros fatores, como a eficiência, a qualidade dos meios de produção, a técnica envolvida na produção, a demanda pelo bem produzido, a publicidade em cima do produto. Tudo isso daqui, ó, gente, tudo isso daqui, quem faz é o trabalhador, tá? A eficiência, quem produz essa eficiência é o trabalhador. Ah, mas a eficiência é porque ele tem uma ferramenta melhor. Quem que fez a ferramenta? Trabalhador. Qualidade dos meios de produção. Acabei de falar. Quem faz os meios de produção? Trabalhador. Técnica envolvida na produção. Quem que inventa as técnicas? É o burguês ou é o trabalhador? É o trabalhador, cara. A demanda pelo bem produzido. Quem que é a classe que consome? Quem que é a maioria da população que consome mais? É o trabalhador que consome. Publicidade. Quem que faz a publicidade? É o trabalhador também, cara. Demanda de tudo isso. Demanda, cara, mas quem que faz isso? É o trabalhador. É o trabalho.
Ou seja, você pode mandar 20 pessoas cavar um buraco, mas eu garanto que um De novo essa porra do buraco, mano. Os caras não lê, tipo, o básico de Marx, mano. trabalhador operando uma escavadeira é muito mais eficiente, muito Sim, porque tem um valor enorme de produção de uma escavadeira em relação a uma pá, cara. menos custoso, muito mais rápido e muito mais lucrativo. Menos custoso? Pelo amor de Deus. Então dizer que a produção depende única e exclusivamente da classe operária é tão sem pé nem cabeça quanto dizer que 2 mais 2 são 5. E outra coisa, se o burguês, como chamam os marxistas, adquiriu os meios de produção de forma legítima, que mal faz que ele negocie Legítima. Apaga da história agora a colonização. Apaga. Esquece a colonização. Porque saiu um estudo, uma matéria aí falando que, tipo, 98% dos ricos nasceram ricos. São ricos por causa de herança. Os caras plantaram dinheiro e nasceu Lamborghini. É, então, simples. livremente a mão de obra da classe operária. Me diga, qual o Qual mal faz que ele negocie livremente a mão de obra da classe operária? Porque não é livremente, cara. Qual que é Mano, se o trabalhador não ceder às vontades da burguesia, ele passa fome. Os caras não entendem isso, gente. Não entende. O trabalhador não precisa comer daqui 7 meses, tá ligado? Ele precisa comer hoje. critério objetivo para impedir essa relação? Essa é a essência do trabalho. O patrão tem os meios de produção, as máquinas, a matéria-prima, as ferramentas necessárias. Cara, se você voltasse no século XV ou no século XVI ali, esse tipo de pensamento encaixaria facilmente pro senhor de escravo, né? Qual que é o mal que tá fazendo pro escravo, sendo que o patrão tá dando oportunidade do escravo trabalhar e no final ele ganha um prato de comida? Qual que é o mal nisso? Certeza, encaixa perfeitamente. Já o trabalhador tem o empenho necessário para Tinha que fazer um reality show com ricos e empregos precarizados morando sozinho. Eu vi na internet uma ideia melhor, que era assim, solta os coaches, os econo-coach aí, os motivadores, pensamento positivo, ganhando um salário mínimo, morando de aluguel, quem atingir 1 milhão primeiro ganha, tá ligado? produzir. O patrão entra com os recursos dele, eu entro com os meus, nós assinamos um contrato, periodicamente ele me paga um salário, e é assim que se forma uma relação trabalhista espontânea e saudável. Espontânea e saudável. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Se não fosse a legislação trabalhista proveniente do fascismo. Então, me diga. Legislação trabalhista proveniente do fascismo. Eu não acredito nisso. Não é possível, velho. Da onde que ele tirou isso? Eu não aguento, mano. Eu não aguento. Eu não aguento, velho. Meu amigo, velho, se não fosse legislação trabalhista, a gente tava trabalhando 10 horas, 14 horas por dia. Se não fosse legislação trabalhista, era pra criança tá trabalhando na fábrica, gente. O burguês em nenhum momento falou, vou parar de contratar criança. Não, cara. Precisou de lei pra que eles parassem. Lei fascista de trabalho. Olha que absurdo. Não é possível que ele pensa isso, gente. Eu tô incrédulo, eu nunca ouvi um negócio desse. Diz, que exploração há nisso? Só que não, o pensamento revolucionário sempre encontra uma desculpa pra romper com a ordem natural das coisas. É o desejo. Ordem natural. Os caras acham que o capitalismo é natural, né? Natural. O fato de você falar que é natural é que, tipo, mano, fica sarado, tá ligado? Como que você vai contra a natureza? Pelo amor de Deus, cara. Da revolução.
E só porque eu não pertenço e, sobretudo, trabalho para uma classe diferente da minha, então pronto, agora eu tenho que me rebelar contra essa classe por um propósito completamente sem sentido, absurdo. Sem sentido, querer comer, tá ligado? Querer ganhar o que é seu de direito é, tipo, sem sentido. A pessoa não consegue, mano, não consegue pagar o aluguel, é sem sentido ela lutar por um salário que dê a possibilidade dela pagar o aluguel. Imoral. Isso é tão descabido de qualquer senso lógico que só sendo desmiolado mesmo pra aderir a uma ideologia evidentemente fadada ao fracasso, como é o comunismo. Enfim, eu espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver, foi bem mais informal do que o normal. Mas não dá, cara, é porque quando eu vou falar de alguma coisa, alguma particularidade do comunismo, por mais que eu tente, é impossível levar a sério sem ridicularizar, não dá. Porque ideias erradas não devem ser respeitadas, elas devem ser combatidas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, passe bem, um grande abraço, fica com Deus. Cara, ideias erradas devem ser combatidas. Meu amigo, ó, deixar um recado pra você se um dia você ver esse vídeo. Você precisa entender do assunto que você vai falar, tá? Você, tipo, cagou pela boca. Não falou um A correto disso. Então, pelo amor de Deus, mano. Por favor, tá? Para de espalhar desinformação.